Bem-vindo à Farmacoterapia Consciente. Hoje vamos falar de um tema extremamente importante para a saúde do povo, que é a resistência antimicrobiana. Você sabia que o uso incorreto de antibióticos pode fazer com que bactérias se tornem resistentes ao medicamento? E para debater sobre esse assunto, temos dois convidados especiais que vão nos ajudar a entender melhor sobre o problema, suas causas e o que cada um pode fazer para evitar com que o problema piore. Desde já, os próximos vossos colegas podem se apresentar. Muito obrigado pelo convite. Sou Rogério Massimo, estudante de farmácia, quinto nível. Obrigado pelo convite. Chamo-me Kazembe William, estudante do curso de farmácia, quinto nível. Obrigado. Antes de começar, pedir a capacidade de síntese nas vossas abordagens. Desde já começo consigo, colega Rogério. O que significa a resistência antimicrobiana e por que é considerado como uma ameaça global? Bom, falar de resistência antimicrobiana significa que o micro-organismo já não responde aos antimicrobianos. Que micro-organismos estamos a falar das bactérias, estamos a falar de vírus, estamos a falar dos fungos, estamos a falar de protozoários. É uma ameaça global, sim, porque, ora vejamos, uma infecção simples, se está mediante uma resistência antimicrobiana, então pode se tornar mais grave ou complicado. Não é? Uma cirurgia que era necessário usar, por exemplo, os antimicrobianos para prevenção dessas infecções, já vai se tornar complicado. Não é? Mas também, se tem uma ferida, por exemplo, uma lesão aberta, então haverá também dificuldade de cicatrização, uma vez que os antibióticos que nós vamos usar já não vão ser eficazes. Sim, também o colega já arrolou o essencial, porém, acrescentar que, devido a esta resistência, nós temos algo chamado falência terapêutica, não é? Sim. E a falência terapêutica leva-nos com que, se antes nós tínhamos um medicamento de primeira, segunda linha, que é mais acessível, e nós já sabemos que para adquirir um medicamento o custo é muito elevado. Então, quando temos a situação de resistência, nós precisamos adquirir medicamentos da terceira, quarta, até possivelmente quinta linha, que são mais caros, e isto leva a uma desestabilização econômica daquilo que são os próprios sistemas de saúde. Obrigado. Já conhecemos o conceito da resistência antimicrobiana. A resistência antimicrobiana faz com que infecções simples tornem-se difíceis de tratar. Então, gostaria de saber quais são os principais fatores que levam à resistência antimicrobiana. Obrigado. Um dos principais fatores que leva à resistência antimicrobiana é um processo muito recorrido pela população atualmente, que é a automedicação. A automedicação consiste no uso de medicamentos sem a devida prescrição ou diagnóstico médico. Então, quando o indivíduo recorre à automedicação, ele não tem um diagnóstico e pode estar a fazer o uso de um medicamento que seria para uma outra patologia, levando assim a processos de resistência, porque o micro-organismo que realmente está a causar a doença não está a ser devidamente combatido. E não só, mas também tem um dos fatores que leva à resistência antimicrobiana, também pode prover dos próprios profissionais de saúde, prescritores nesse caso, que é a falha na prescrição, porque a prescrição deve ser acompanhada de um diagnóstico certo, não é? Então, quando temos um diagnóstico certo, nós podemos fazer uma correta prescrição por parte dos clínicos, não é? Então, se há falha na prescrição, pode levar a uma falha terapêutica. Não só, mas também temos os profissionais de farmácia, que são muito cruciais por serem o elo de ligação entre o clínico e o paciente. Então, estes também, ao desempenhar o seu papel, devem dar ao paciente toda a informação necessária ao uso daquele medicamento. Falo de posologia, dosagens, não é? E não só educar aquele paciente em questões de higiene, porque nós sabemos que a maior parte dessas patologias é devido à falta de higiene e saneamento básico. Obrigado. Já o colega citou os fatores que levam ao aumento da resistência antimicrobiana. Um dos fatores é a automedicação. Então, vamos dizer não a automedicação. Sempre que nós pretendemos usar qualquer que seja o medicamento, vamos aproximar aos profissionais de saúde, que são pessoas
formado para atender situações de doenças. Né? Então, colega, eu gostaria de saber qual é o papel da farmácia em particular e outros profissionais de saúde em geral no combate à resistência antimicrobiana. Bom, o papel da farmácia, não é um dos papéis mais cruciais quando nós estamos a lidar com a resistência antimicrobiana. Não é? Para que evite-se o surgimento a resistência antimicrobiana, é necessário que o farmacêutico, como sendo elo de ligação entre os prescritores, tanto como a quem vai tomar os medicamentos, não é? Então é necessário que ele seja um detetor e educador. Significa, na medida que ele recebe uma prescrição médica, não é? Ele tem que analisar aquela prescrição médica, se está legível para evitar trocar medicamentos, não é? Se não está elegível, ele tem a obrigação de devolver. Qualquer irregularidade que ele pode constatar, então tem que comunicar antes de dispensar ao paciente. Então tem que interagir com o profissional que fez a prescrição. E ainda, como dizia o colega, tem que educar, não é? O paciente, não é? Sobre os métodos preventivos, tanto como orientar como é que este paciente tem que tomar, como é que tem que conservar este medicamento após receber os medicamentos, e o paciente, neste caso, tem que ter esse compromisso, portanto, de obedecer e seguir aquilo que foi recomendado. Por isso que o farmacêutico, neste caso, desempenha um papel muito importante para evitar a resistência. Agradeço. Então, sendo que nós fomos prescritos para que seja medicamento, vamos cumprir com as recomendações dos profissionais de saúde quanto à toma, conservação e outros aspectos. Então, qual é o impacto que a resistência antimicrobiana pode trazer para o setor da saúde? Sim, muito obrigado. Como já vinha falando, para o sistema de saúde, os impactos da resistência antimicrobiana são mais negativos que positivos. Então, temos como principal impacto aumento no custo da aquisição dos medicamentos. Como podemos ver, se antes era necessário um medicamento que é considerado de primeira linha de tratamento, segunda linha aqui, mesmo sendo de primeira e segunda linha, o seu custo de aquisição já é elevado para o sistema de saúde. Imagine agora que temos uma resistência, o micro-organismo já não responde àquele medicamento. Temos que adquirir medicamentos de terceira ou quarta linha e novos que estão a surgir de quinta linha, que são mais caros, sobrecarregando ainda mais o sistema de saúde. E não só, mas também para os indivíduos, os pacientes que nós temos. Imaginemos numa situação de um pai que se encontra com uma infecção antimicrobiana e, neste caso, tem uma resistência. Se, por exemplo, tem uma ferida na perna e nenhum antimicrobiano disponível está a ser eficaz para aquela resistência, aquele microorganismo, nesse caso. Então, o que acontece? Deve ser feita a amputação da perna. Aquele pai que desempenhava uma atividade, agora já não pode porque precisa ser uma perna. Já ficaram várias dicas quanto ao conceito. Primeiro falamos do conceito da resistência antimicrobiana, suas consequências. Já conhecemos quais são as consequências da resistência antimicrobiana. Então, sempre que nós entendemos o medicamento, como eu disse antes, temos que aproximar os profissionais de saúde. Gostaria de saber consigo, colega Rogério, em jeito de um conselho para a nossa comunidade, o que cada um pode fazer no seu dia a dia para ajudar a combater a resistência antimicrobiana? Bom, uma das coisas que nós, como paciente ou mesmo cidadão, temos que fazer para evitar essa resistência antimicrobiana, primeiro é evitar a automedicação. Significa que só temos que tomar os antimicrobianos com base em uma prescrição médica. E é por lei. Significa que nenhum antimicrobiano tem que ser dispensado ou tem que ser, neste caso, tomado sem que haja uma prescrição médica. Outro aspecto, qualquer orientação que nós tivermos, seja como farmacêutico ou um outro profissional, em relação à toma de um determinado antimicrobiano, nós temos que ser, digamos assim, temos que ter um compromisso em relação àquilo que nós fomos
ditos. Então, seguir como tem que tomar, o que tem que fazer durante a toma, o que tem que evitar, neste caso, durante a toma, se for uma recomendação que foi dada, por exemplo, por um profissional de saúde. Mas, além disso, temos que adotar mais métodos preventivos, de modo a evitarmos novas infecções, não é? Assim, vamos contribuir de forma significativa para evitar a resistência. Então, já sabemos o que cada um deve fazer para evitar a resistência antimicrobiana. O importante é só cumprir com os conselhos dos convidados que já deixaram aqui e só exemplo de reflexão. Gostaria de saber se vocês estão otimistas que é possível combater a resistência antimicrobiana. Começo com o colega Azem. Muito obrigado. Sim, eu em particular estou otimista, não é? É possível, sim, combatermos a resistência antimicrobiana. Primeiro, devemos fortificar como profissionais de saúde, em particular os farmacêuticos, que são a última instância do paciente. É preciso fortificar na educação deste paciente. É preciso educarmos o paciente sobre aquele medicamento que estamos a entregar e que ele vai proceder com o devido uso, não é? Ele deve saber que tipo de medicamento é aquele, o que o medicamento vai tratar, qual é a dose que ele deve tomar, né? Qual é a dosagem. A posologia é algo muito importante, não é? Porque nós sabemos que a posologia é acompanhada do tempo de meia-vida, não é? Então, é preciso que o paciente acompanhe muito bem a posologia. Se é dito de 8 em 8 horas aí na comunidade, vamos seguir. De 8 em 8 horas, sempre que puder, tome o medicamento. E não só, também vamos apostar mais, o governo principalmente, e a educação, o Ministério da Educação, que aposte mais na investigação, invista na investigação, porque o processo de resistência, para além de ter essas causas, é um processo já natural. Os micro-organismos, naturalmente, com o tempo, vão adquirindo resistência a certos medicamentos. Então, é preciso se investigar para descobrirmos novos medicamentos cada vez mais eficazes e seguros para a população. Obrigado. A mesma questão, eu gostaria de saber se estás otimista que é possível combater a resistência antimicrobiana. Bom, sim, estou otimista. Eu creio que tudo que é essencial, básico para a população, tanto como para o governo e os profissionais em geral, as medidas que devem ser adotadas de modo que vençamos aquilo que é a resistência antimicrobiana possa ser possível. Já foi dito e obrigado. Agradeço por terem aceito o meu convite e hoje aprendemos que a resistência antimicrobiana não é um problema apenas dos profissionais de saúde, mas sim um desafio que envolve toda a sociedade. E se achou interessante esse debate, subscreve-se no canal, partilha com mais pessoas para que mais gente entenda qual é a importância do uso racional dos medicamentos.